Olá, amigo produtor cooperado da Cooperativa Agropecuária do Vale do Rio Doce. Meu nome é Lucas Fonseca, sou engenheiro agrônomo, trabalho hoje na área de bovinos de leite, na Labor Rural. Então, hoje nós vamos começar o nosso 10º módulo de nossa capacitação, que trata sobre como realizar uma boa ensilagem, o que eu devo ter atenção no momento de se realizar a ensilagem da minha capineira de capiaçu, tá certo? Então, pessoal, para realizar uma boa ensilagem, a gente tem algumas características ideais que a gente deve chegar no produto final com elas. Então, seriam 3 principais que eu trouxe aqui para a gente tá discutindo. Primeiro ponto, que a gente sempre tem que ter atenção, seja para colheita manual e fornecimento in natura, seja para também a ensilagem, é o ponto de colheita. Nós não podemos errar de maneira alguma neste ponto de colheita para a silagem e nem também para o corte e fornecimento in natura. Então, já havíamos falado sobre isso num desses módulos anteriores, volto a frisar. Para a colheita mecanizada ou manual mesmo, para a ensilagem, visando a ensilagem, nós precisamos cortar esse capim com aproximadamente 3,5 metros de altura, onde ele terá um nível de matéria seca um pouco mais elevado, em torno aí dos 22%, 23%, dependendo da época do ano, e aí a gente consegue proporcionar uma boa ensilagem. Nós não estaremos levando tanta água para o silo, tá certo? Outro ponto fundamental que a gente deve sempre estar atento na fazenda, na hora da ensilagem, na hora do corte, e picagem do material, da massa, da capineira, seria o tamanho de partícula, certo? O tamanho de partícula que eu vou picar a minha forrageira, o meu capim. Então, o tamanho de partícula ideal seria aí entre 1 e 2 centímetros, correto? Então, isso é importantíssimo, pessoal. Quem for ensilar de forma mecanizada, sempre preocupar com isso, tá avaliando a afiação e o ajuste da faca e da contrafaca da máquina. A gente recomenda aí sempre estar realizando a afiação pelo menos 2 vezes por dia, uma antes de começar na parte da manhã e uma após o almoço, antes de começar na parte da tarde. Então, é imprescindível esse corte ser bem realizado. Isso auxilia muito na compactação. Quando eu tenho tamanhos de partículas muito grandes, eu prejudico um pouco a minha compactação no silo. A gente tem aquele efeito colchão que a gente fala. O trator passa sobre a massa ensilada, ela afunda, ela compacta, mas devido ao grande tamanho de partícula, ela termina voltando um pouco, perdendo a compactação que eu tinha feito, realizar de forma bem feita. Então, entre 1 a 2, e também a gente não gosta de trabalhar com tamanho de partícula muito pequeno para não prejudicar a questão da saúde ruminal do animal. Isso aí a gente vai ver um pouco mais para frente nos últimos módulos. E a cor é um ponto de muita atenção. A coloração final da silagem, a gente vê quando ela não é bem feita ou quando ela tem uma quantidade de água muito grande, a gente ensila o capim com a matéria seca baixa, nós vemos colorações mais escuras, marronzadas. Então, a coloração ideal para uma silagem de capim bem feita seria aí em torno de, seria próximo ao amarelado, ok? Então, mais uma característica aí da nossa massa ensilada final no momento da retirada do silo, certo? Um outro ponto, pessoal, fundamental que não podemos deixar de fazer, é o uso dos inoculantes. E aí existe uma grande gama de inoculantes que nós podemos utilizar, existem vários produtos comerciais, correto? Existem aqueles que são próprios para forragens, forragens verdes, seria capim, seria a própria pastagem, e algum produtor que queira realizar a ensilagem de uma braquiária, de uma umbaça. Temos as próprias para milho, temos para grão úmido, temos para cana. Então, o que é importante de eu avaliar para um bom inoculante visando a ensilagem do capim-elefante, do capiaçu? Ele tem que ter bactérias melhoradoras da fermentação,
correto? É um grupo de bactérias que melhoram a fermentação, que proporcionam uma fermentação adequada no silo, que seria a fermentação láctica que a gente busca, correto? Então, essa gama de bactérias aqui são as recomendadas, correto? As que a gente mais encontra, né, nos produtos comerciais, eu destaco aqui seria a Lactobacillus plantarum, muito encontrada, né, fácil acesso ao produtor a produtos com base nessa bactéria, e a Lactococcus lactis também é bem comum, e a Pseudococcus acidilactis. Ok? Então, essas três seriam as mais fáceis de se encontrar no mercado, né? Mas isso aqui é importante, né? De sempre avaliar no momento da compra, né? Sempre vem descrito no rótulo do inoculante quais são as bactérias presentes nele, em qual concentração, mas principalmente respeitar aí, buscar para a silagem de capim essas bactérias. Ah, se eu vou fazer uma silagem de sorgo, vou fazer uma silagem de milho, então eu já preciso avaliar quais são as bactérias ideais para essas outras forrageiras. Para o capim são essas descritas aqui, correto? O que a gente busca, né, utilizando o inoculante seria uma redução do pH o mais rápido possível após o fechamento do silo e a retirada de oxigênio presente ali dentro da massa ensilada, né? Que mesmo com a compactação, a gente ainda resta uma grande quantidade de oxigênio que ela vai ser consumida com o auxílio dessas bactérias de uma maneira mais rápida, ok? Então, quando a gente retira o oxigênio, nós tiramos a principal fonte, né, de combustível ali, vamos dizer dessa forma, para que as bactérias as bactérias indesejáveis, né, que degradam o nosso material ensilado, cresçam, né? A gente retira esse combustível quando a gente retira o oxigênio, né? Seria um dos pontos principais. E também, pessoal, vale frisar que o inoculante tem um excelente custo-benefício, tá? A gente gasta em torno de 4, 5 gramas para cada tonelada, dependendo do produto, é lógico, para cada tonelada de capim ensilado. Quando a gente faz a conta, né, de quantos gramas a gente está gastando por tonelada, a gente observa que esse custo ele é muito irrisório para a qualidade e segurança que ele nos traz, ok? Então, a gente sempre recomenda o uso dos inoculantes. Temos aqui as bases, né? Então, no momento que forem realizar a compra, deem uma olhada, né? Levem isso aqui com uma colinha. Nós estamos disponibilizando os materiais, nós também estamos disponíveis para qualquer dúvida. E, então, no momento da compra, sempre dá uma olhada em quais bactérias tem presentes ali no rótulo. Então, não adianta nada eu comprar um inoculante, que é para silagem de milho, e eu usar na silagem de capim. Pode até adiantar, mas o resultado vai ser muito menor do que se tivesse feito da maneira recomendada, certo? E o grande gol, pessoal, o grande diferencial para a produção de uma boa silagem, né, de realizar uma boa ensilagem e ter sucesso nela, não ter perdas, seria a compactação, né? A compactação é o grande carro-chefe para realizar uma boa ensilagem. Então, né, a gente indica sempre espalhar uma camada máxima de 20 centímetros sobre o silo, né? Então, conforme as carretas vão chegando, eu ter uma máquina, um implemento que me permita, ou uma pessoa ali que me permita esse espalhamento sobre o silo e deixar uma camada máxima aí de 20 centímetros, e após essa camada chegar a 20 centímetros, eu socar o silo, compactar, correto? Compactar nos dois sentidos, quando optar pelo silo de superfície, né, como o da imagem, socar tanto na direção do comprimento do silo, como também na da largura, como a imagem aqui está nos indicando, correto? Então, fazer a compactação nos dois sentidos é importantíssimo, correto? Para silos de superfície. Se você trabalhar com silos de trincheira, é apenas no comprimento, né? Lembrando de passar sobre com os rodados do pneu sobre todas as faixas, né, do silo, buscando a maior compactação possível, correto? Então, realizar a compactação após cada camada do silo ser descarregado, né, eu já havia adiantado sobre isso,
Então, descarreguei uma carreta, ela cumpriu ali 20 centímetros, cobriu 20 centímetros de todo o silo de camada, vou compactar, correto? Buscar sempre chegar a patamares acima de 500 quilos, certo? 500 quilos de silagem, né, do material de massa verde por metro cúbico de silo. Principalmente quando esse valor for de silos de superfície, como indico da foto. Se eu trabalho com silos de trincheira, a gente consegue chegar a valores ainda maiores, né? Próximo aí aos 700 quilos por metro cúbico, devido à estrutura do silo facilitar a compactação. Mas silos de superfície, que são os mais comuns, nós precisamos caprichar muito nessa compactação, visando buscar esses 500 quilos. Na prática, pessoal, quando a gente abre o silo, nós não podemos de forma alguma conseguir enfiar o nosso dedo com facilidade na parede do silo. Se a gente conseguir enfiar o nosso dedo na parede do silo, certamente essa compactação está com uma densidade menor do que 500 quilos por metro cúbico. Muitas vezes a gente também avalia com o próprio canivete, né, com uma faca, e aí com a faca a gente precisa de ter uma resistência na entrada, no perfil do silo, para se ter uma boa compactação. Tá? São modos práticos de se avaliar como que está a compactação do meu silo. E também, pessoal, um ponto extremamente importante, né, vedação do silo. Né? Sempre utilizar a lona, né, vindo de um lado para o outro, tentando retirar o máximo os bolsões de oxigênio que se formam por cima, realizar essa vedação com no máximo 3 dias, né, no máximo 3 dias. Então, comecei hoje a ensilar o meu capim, daqui 3 dias eu tenho que estar com o silo fechado, pronto para que a fermentação ocorra lá dentro, correto? E sempre que possível, né, fazer uma proteção para evitar com que animais pisem e rasguem a lona por cima. E também, se for possível, a gente colocar também alguma proteção sobre a lona. Nós sempre recomendamos a lona dupla face de 200 micras, que é aquela lona preta de um lado e branca do outro. Então, a gente utiliza sempre o lado preto voltado para baixo, para o silo, e o lado branco para cima, correto? Pois aí a gente vai evitar muito a questão da captação da irradiação solar, fazendo com que o nosso silo não eleve-se muito a temperatura, correto? Um outro ponto que é muito importante, né, a abertura do silo. Quando a gente está muito apertado na fazenda, pessoal, na prática, se a gente está precisando muito de fornecer aquela silagem, né, e fez o inoculante, a gente consegue abrir o silo um pouco mais rápido. Né? A gente consegue aí em torno de 15 dias. Mas o ideal seria aguardar pelo menos 21 dias, correto? 21 dias para realizar a abertura do silo. Pois aí a gente tem a certeza que a fermentação já está estabilizada em todo o silo, já retirou todo o oxigênio, e aí a silagem já está no ponto correto para ser fornecida aos animais. Ok? Então, eram esses os pontos que a gente tinha para conversar nesse 10º módulo sobre silagem, né, sobre como proceder para se realizar uma boa ensilagem. Qualquer dúvida, caso surja, né, que a gente não tocou no ponto, né, nós estamos à disposição, tá? Tanto nós, da Labo Rural, quanto o pessoal, o corpo técnico da cooperativa. Então, agradecer mais uma vez a presença, a audiência de todos. Próximo módulo, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a disponibilização no coxo da silagem do capim de forma bastante prática, ok? Então, muito obrigado pela participação, pela audiência e até o próximo módulo. Forte abraço a todos.